Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Colocando-nos em pé, vamos fazer a leitura responsivamente deste trecho. Carta aos Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Juntos. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos cantar louvor ao nosso Deus com o hino de número 19. Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste. Ouve o louvor dos hinos de vitória, nos crentes recebem todo o bem. Vinde, ó bendito, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Os altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó benditos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vens prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó benditos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor e misericórdia, nós
te louvamos na manhã deste dia, quando estamos nesta casa de oração, para louvar e bendizer o teu santo nome e agradecer-te as bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Estamos todos, Senhor, diante da tua palavra, e dela esperamos o ensinamento que vem para a nossa vida e a vida de todos os nossos queridos. Permite, ó Deus, que esta mensagem também atinja corações que ainda não foram transformados e convertidos ao Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor, neste momento, neste culto, a certeza da presença do teu Santo Espírito e que em nós ele habite sempre para a tua honra e para a tua glória. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Bom dia, irmãos. Graça, paz, misericórdia em Cristo Jesus. Nossa saudação a todos os adoradores que se encontram aqui no santuário, no templo, a você que nos acompanha pela internet, o nosso abraço e nossa saudação. Vamos ficar em pé, dê um abraço à pessoa que está perto de você. Aproveite esse tempo para cumprimentá-la em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Pode se assentar, pode se assentar. Fiquei muito feliz essa semana porque nós empenhamos às vezes o aviso pessoal dos grupos familiares, pessoas que nunca foram num grupo familiar. Eu fui em alguns grupos familiares essa semana que tinha gente pela primeira vez. Gente que disse, eu ouvi o senhor falar para ir lá, coisa e tal, eu liguei, eu estou vindo pela primeira... Fiquei muito feliz, porque aquilo que a gente tem avisado tem de fato se concretizado. Quem vai no grupo familiar, depois não quer deixar de ir mais. Então, se você ainda não conhece o trabalho de um grupo familiar perto da sua casa, aqui no encarte azul do boletim, você tem os telefones, tem os bairros, tem as pessoas que são líderes. Liga para lá, pega o endereço e participe de um dos grupos familiares da nossa igreja. É um momento muito singelo e muito precioso na vida da nossa comunidade. Também queremos lembrar os irmãos, pastores e presbíteros, que amanhã nós temos, às 19h30, a reunião do Conselho da Igreja, na sala Reverendo Jorge Landes. Todos os presbíteros e pastores estão convocados
para participarem desta reunião. Na terça-feira, a reunião é da junta diaconal. Então, os senhores diáconos estão convocados também para, na terça-feira, o momento da reunião da junta diaconal de avaliação e planejamento do mês e do bimestre. Por falar em bimestre, no seu boletim, que você tem em mãos, capa azul de hoje, nós temos a mudança da temática bimestral. Você que estava acompanhando a temática comunidade querigmática, agora a nossa comunidade passa nos bimestres de setembro e outubro a trabalhar o tema da comunidade missional, que desembocará no final de outubro na nossa conferência missionária. Esteja orando por isso, esteja orando pela conferência missionária, esteja participando também desse desafio. Nós temos aí um aviso da Mocidade e da UPA no próximo final de semana. Nós temos aí o feriado de 7 de setembro, os jovens da igreja e os adolescentes estarão participando de um acampamento nesse final de semana, um momento especial para eles. Você que é pai, avô, tio de um jovem, um adolescente, faça inscrição, ainda dá tempo, procure o pessoal da Mocidade. Solta para a gente aí o videozinho, pedir para a Aline Bauer vir aqui à frente já rapidinho. Esse é o pastor Santareno, um angolano que Deus o libertou dos problemas pertinentes às guerras lá na África, e hoje um servo de Deus. Ele estará ministrando aos nossos jovens e adolescentes. Temos um outro aviso, encontro de mulheres da igreja. Faz favor. Então, antes dele passar o vídeo, hoje eu não vim para falar de esportes, nem para falar do Ministério Infantil, nem do acampamento de jovens e adolescentes, muito embora todos eles façam parte da nossa vida como casal, minha e do Marcos. Então, também por conta disso, não só porque casei, mas estou sendo muito abençoada pela organização do nosso terceiro AVA, que é o encontro de mulheres aqui da igreja. E esse ano numa versão um pouquinho diferente, um pouco mais aconchegante, porque vai ser feito aqui na nossa casa. E a gente quer convidar você, então, você que é recém-casada como eu, ou solteira ainda, esperando o seu varão perfeito, que quando vier vai ser uma benção, igual o meu marido é na minha vida hoje. Ou você que já é casada há 10, 15, 30 anos, você que é viúva, divorciada, mãe, esposa, filha, você que é mulher, você está sendo convidada para participar desse tempo com a gente. Amin, pode passar o vídeo. Então, você, mulher, linda por dentro e por fora, o nosso convite é para que juntas a gente possa retornar à nossa essência. Por isso, o nosso tema é como se fosse a primeira vez. Dia 21 de setembro, o dia todo, aqui na igreja, até às 20 horas. As inscrições a gente está fazendo nos finais dos cultos, das 11 e das 19. Você pode nos procurar lá para fazer a inscrição. Amém? Obrigada. Homem não entra nesse encontro nem como preletor, tá? É só mulher. Então você, mulher, participe, faça a sua inscrição. Nós queremos conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez nessa manhã. Você que nos dá a alegria da sua presença, da sua participação, e é a primeira vez,
Os diáconos da igreja querem estender a você uma lembrança, um brinde da igreja pela sua participação. Pedir para as pessoas, pela primeira vez, se colocarem em pé, nós queremos saudá-los nesse instante, em nome de Jesus. Alguém conosco pela primeira vez? Lá no fundo, isso, temos lá no fundo. Tem mais alguém pela primeira vez? Lá no canto também, Peninha já chegou. Deus abençoe a vida de vocês, é uma alegria muito grande acolhê-los no nosso meio. Pastor Juarez tem um aviso. Queria chamar para vir aqui na frente o meu colega, meu amigo, jornalista também, Paulo Roberto de Araújo. Colega porque é pastor também, tem multiformação. Estava vendo aqui, você joga nas 10, né? Nas 11, pastor, professor, teólogo, administrador de empresas, especialista em gestão. O Paulo, querido amigo, vem cá, está nos apresentando 2 preciosos livros. Eu o recebi no gabinete outro dia e levei os 2 exemplares, uma carreira minha aí, li os 2 livros, gostei muito, viu, Paulo? O mais antigo, A Bíblia e a Gestão de Pessoas, Trabalhando Mentes e Coração. E A Bíblia e a Administração de Conflitos, uma ferramenta para as relações interpessoais a partir de cases bíblicos. O que ele faz é um trabalho de observar nas diversas narrativas bíblicas que ele selecionou, situações que acontecem na nossa vida, tanto pessoal, familiar, mas principalmente na lide profissional, os conflitos na empresa. Paulo, dê uma palavrinha para a igreja, Obrigado. Por favor. Bom dia, irmãos. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, um material referendado aqui pelo querido pastor Juarez, nem precisa muito comentário, né? Mas, enfim, esse é um trabalho, irmãos, que eu creio que Deus me despertou para fazê-lo. Eu trabalho no ensino superior e pensei, por que não aliar a palavra de Deus ao conhecimento técnico e levar isso para as empresas principalmente? Por quê? Porque a palavra do Senhor é que nos fornece o que as empresas mais estão buscando no perfil dos seus trabalhadores, que é justamente valores e princípios. Então, os livros giram em torno disto, né? São cases bíblicos, a gente pega a história deles, aplica as ferramentas de gestão de pessoas, e eu faço análises, analogias e aplicações também. Bom, ele serve para qualquer pessoa, não é? Principalmente para aqueles, naturalmente, que trabalham na área de recursos humanos, que são líderes de igreja, empresas, mas também para todas as pessoas que querem conhecer melhor como Deus, na sua palavra, nos ensina aquilo que nós temos que fazer, que praticar dentro da nossa empresa, né? Agradeço ao reverendo Juarez por essa oportunidade, que Deus abençoe esta igreja, como tem abençoado durante tantos anos, né? Está ali 125 anos, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. E você tem os livros do Paulo à sua disposição lá na saída, sua esposa está aí, né? Está lá. Uhum. E leve os 2 de preferência, se não puder, leve um, depois compra o outro, certamente será uma bênção na sua vida. Eu vou convidar o reverendo Carlos, que vai ter um momento da meditação, para orar agora, pelos motivos diversos que nós temos, mas também pela vida do nosso irmão Paulo Roberto, por esse material que seja bênção na vida de muitas pessoas. Amém. Amém. Carlos, por favor. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, pelo teu cuidado e pelo teu favor. Queremos descansar nas tuas promessas. Às vezes, ó Deus, a vida ganha contornos em meio a tempestades, a lugares desérticos em que a alma, ó Deus, começa a minguar e a desfalecer. Nessa hora queremos buscar na tua presença a fonte inspiradora de abastecimento, de acolhimento, de alegria para a alma de cada um de nós. De maneira muito especial, nesse tempo de oração, queremos te agradecer pela vida do teu servo Paulo Roberto, pela inspiração que o Senhor tem trazido a ele na confecção deste material, ó Deus, abençoando pessoas, comunidades, instituições, que ele continue sendo, ó Deus, esse instrumento do Senhor, e que o material que ele tem produzido possa, Senhor, ecoar fundo no coração, ó Deus, das pessoas que tiverem acesso à leitura dele, Pai. Nós queremos te agradecer, te suplicamos isso e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja.
Vamos nos colocar de pé nessa manhã bonita que Deus nos deu para louvar o nome dEle, para engrandecer mesmo o nome desse Deus que é digno de todo louvor, amém? Vamos lá então. Cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Cobrem o mar nas montanhas e nos vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 nas montanhas e nos vales, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Amém. Quero ler com vocês rapidinho uma passagem que está em Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Deus nos dá o privilégio de participar da obra dEle, e Ele tem nos chamado. O que nós temos feito com esse chamado? Nós temos engrandecido o nome dEle em toda a terra, desde os confins da terra. Quero que essa manhã a gente pense sobre isso, que a gente louve o nosso Deus e comece a engrandecer o nome dEle aqui dentro, para que isso transborde e saia das paredes da igreja.
Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. Dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Por toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado, seja louvado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o Santo Monte. A alegria de toda a diante dele
Deus, muito obrigada por esse tempo de louvor. Deus, muito obrigada porque o Senhor nos dá o privilégio de adorar o Teu nome. Deus, de cantar louvores a Ti. Deus, que a nossa vida seja isso. Deus, que a nossa vida seja celebrar com júbilo ao Senhor, Deus, e lembrar das grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O coro desta última canção diz: por tua obra em nossas vidas. Exatamente agora que nós entramos nesse momento em que o nosso auxílio litúrgico chama de provisão do céu, é uma hora de nos lembrarmos efetivamente da oportunidade que Deus tem oferecido para cada um de nós. Cada um, quando olha para o espelho e vê a obra que Deus tem feito em cada um de nós. Quantos concertos Ele tem feito na minha vida, quantas oportunidades Ele tem me oferecido. Por certo, Ele tem nos oferecido. Cada um de vocês, como eu, pode olhar e pensar dessa forma. Mesmo assentados com toda reverência, eu vou fazer a leitura do texto indicado que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, os versos 17 e 18, que dizem o seguinte: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a tua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Palavras diferentes, mesmo sentido, exatamente a mesma coisa. A provisão vem do Senhor. Dentro desse espírito, nós chamamos os nossos irmãos diáconos para fazerem o recolhimento das nossas ofertas, dos nossos dízimos, e àqueles que nos visitam não se sintam constrangidos. Se quiserem colocar ofertas, sejam muito bem-vindos, mas essa é uma obrigação da casa, daqueles que professamos e dissemos que aqui estamos porque queremos. Vamos cantar o hino 14. Quando estivermos terminando de cantar o hino 14, convidamos as crianças para que venham à frente, para que possam ser encaminhadas para o culto na sua própria linguagem. Hino 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado
seja nosso Deus e Pai exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, erguemos nossos dons, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. As crianças podem vir, tia Luciana já está aqui na frente. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, te damos graças por nossas vidas, te damos graças pela oportunidade que tu colocas, que tu nos ofereces graciosamente, para estarmos retornando um pouco daquilo que tu nos concedeste. Estamos certos, Senhor, que pela tua graça a distribuição será feita para atender a todas as necessidades. Somos gratos por isso também. Agradecemos, ó Pai, de maneira especial, por esse povo jovem, por esse povo que se reúne aqui na frente agora, sob o comando da tia Luciana, essa tia Luciana tão especial, que vai ficar fora por alguns dias, e pedimos então, Senhor, que nesse tempo que ela vai para a Suíça, para um trabalho de aprendizado especial para ela e também de ensinamento, ela possa estar coberta pelas tuas mãos sempre presentes na sua vida. Conduz agora, Senhor, o trabalho que será feito na linguagem que os pequeninos podem entender. E conduz a nós também, Senhor, para ouvir a mensagem do reverendo Juarez, que tu já colocaste no coração dele. Coloca no nosso agora, Senhor, para que nós possamos aproveitar de mais essa oportunidade que tu nos dá, Senhor, e que nós não a percamos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos os dias são iguais diante do Senhor, mas dia de sol é bem melhor, né? Mais gostoso para vir na casa de Deus. A gente vem aqui, se desembolora um pouquinho, né? Depois de tanta umidade, chuva.
Louvado seja Deus, porque a primavera está se avizinhando, vamos deixando os dias mais frios, e isso nos dá também mais ânimo para o serviço do Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta a Tito, carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2. Pequena carta com muitas recomendações, carta que orienta a liderança da igreja acerca do seu proceder, as diversas classes que pertenciam à comunidade, jovens, homens mais maduros, mulheres, mas também faz advertências a respeito de movimentos externos que de alguma forma poderiam comprometer o novel trabalho de difusão da mensagem de Cristo. E nós nos detemos nessa parte quase central da epístola, capítulo 2, versos 11 a 15. Acompanhemos a leitura bíblica que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta manhã. Chama-nos em tua casa para teu louvor, para agradecer as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, mas também para sermos instruídos. Precisamos de direção, Senhor, precisamos de norte, de orientação, e ela advém da tua palavra e da exposição que podemos receber dela. O teu Espírito possa comunicar as verdades contidas nesta porção lida e em toda a Escritura, para que o nosso viver esteja em conformidade com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Um povo exclusivamente seu. A igreja é o povo exclusivamente de Deus. Aqui estão contidas duas verdades fundamentais. A primeira delas é que nós só temos a Deus como nosso único Deus. Nós não podemos divergir para outros ídolos, outros deuses, pretensos deuses, que deuses não são. Nós devemos estar concentrados nesta realidade que pertencemos a um único Deus. Ele é o nosso único Deus. Mas a outra verdade que está ao lado desta, o outro lado da moeda, é que Deus só tem um povo. É que Jesus Cristo é Senhor de uma só igreja. É que Ele, como cabeça, só tem um corpo. Ele não é um cabeça de vários corpos. A unidade, o sentido de união, a significância da singularidade da igreja não pode ser olvidada por nós, especialmente quando nós estamos num culto de celebração da Santa Ceia. Esta é a mesa do Senhor Jesus. Esta não é a mesa da igreja presbiteriana que sai de Curitiba ou do Brasil. Essa não é a mesa da igreja evangélica, protestante, reformada, cristã. Ela é a mesa que o Senhor Jesus constituiu, instituiu, convocou e preside. Os ministros que vão oficiar os momentos a seguir, e desde já estamos nesse espírito, não são os presidentes desta mesa. Ela é presidida pelo próprio Salvador Jesus Cristo, presente em nossos corações. Os elementos aqui apontam para a obra de Jesus e a sua pessoa, mas nós bem sabemos onde ele se instala, em os nossos corações, e ele está presidindo as nossas vidas. E ele convida os seus discípulos, pequenos e grandes, mais experientes, mais novatos, gente que já entende tanta coisa, gente que está começando a entender, gente de perto, gente de longe, seus discípulos, para participarem da sua única mesa, povo exclusivamente
de Deus. Há algumas verdades contidas nesta porção lida que eu gostaria de destacar, que tocam profundamente a doutrina que abraçamos da palavra de Deus. E a primeira delas é a da redenção. Nós não podemos olvidar que neste encontro especial que o Senhor nos confere, este tempo de celebração, esse tempo de adoração, nós somos o povo que foi redimido, e muito especialmente, um povo que foi plenamente redimido. O texto bíblico que nós lemos diz que a graça se manifestou salvadora. Nós estávamos perdidos, nós estávamos desnorteados, nós estávamos desorientados, não havia sentido para a nossa vida, e Deus foi lá e nos tomou do profundo lamaçal, lodaçal escorregadio, e retirou-nos desta realidade. Mas o versículo 14 diz que o Senhor se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. A linguagem estabelecida pelo apóstolo Paulo é uma linguagem comercial, é uma linguagem que tem a ver com negócio. É meio chato a gente falar nisso, até quando a gente fala sobre questões financeiras da igreja, tem gente que se arrepia. Essa igreja só fala em dinheiro, oferta, né? Como se a gente pudesse viver sem essas realidades. Mas aqui eu não estou falando de negócio que vai acabar determinando comprometimento financeiro. Há um negócio que se estabeleceu desde a eternidade. Uma aliança eterna, em que o Pai promete vida e o Filho obediência. E na obediência do Filho nós fomos recomprados para Deus. A palavra remir, redimir, de onde redenção, tem esse caráter. Deus nos resgatou. Deus comprou a nota promissória que era de dívida, que nos colocava em débito, estávamos mais do que na dívida ativa. E o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, nos purificou desta realidade, nos purifica dos nossos pecados, nos limpa, nos lava. Mas eu quero destacar que esta é uma redenção completa, absoluta, plena. Por isso é importante nós retermos na nossa mente, ao participarmos da ceia do Senhor, que nós somos o povo que foi plenamente redimido. Não há qualquer coisa que precise ser acrescentada de sua parte, da parte de alguma instituição religiosa, de algum acontecimento no mundo ainda por vir, para que nós sejamos salvos. Jesus fez tudo cabalmente. Ele se deu integralmente. E o que ele realizou na cruz é suficiente. É por isso que nós podemos dizer, por ato da nossa pública profissão de fé, que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Que a obra que ele realizou na cruz é não só eficiente, mas absolutamente eficaz. Isso é importante, meus amados, porque às vezes acudidos por realidades particulares, situações adversas, crises, quem não passa por tribulação na vida, nos imaginamos ainda aquém, ou por chegar à redenção. Ela é uma realidade, não por minha causa, não por sua causa, não pelo programa do culto, não pela história da igreja, bem lembrada aqui pelo nosso irmão Paulo, mais do que centenária. Estamos comemorando o ano todo este jubileu especial, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. E quando acudir à nossa mente qualquer senão, quando a tentação quiser tomar o nosso coração, tenhamos apenas em nossos lábios um nome: Cristo, Salvador, Redentor, comprou-nos, resgatou-nos, sua obra foi completa. Esta realidade deve nos estimular a participar da ceia, porque ele não apenas fez isto que acabamos de dizer, mas agora ele nos convida: vinde celebrar, vinde, tomai e comei, fazer isto em memória do que ele fez, para lembrar a importância do seu sacrifício. Vinde, bebei, seu sangue foi vertido, para que o nosso não precisasse. Não fora o sangue de Jesus, e o nosso seria necessário, e baldado, de nada serviria. Só o seu puro sacrifício
pode nos apresentar agora irrepreensíveis na presença do Senhor para adorá-lo eternamente. Vinde, pois, comei, bebei, a redenção que o Senhor Jesus conquistou, ela nos foi distribuída e aplicada em os nossos corações. Essa doutrina é muito cara e deve sempre estar em nosso coração e nossa mente, não apenas quando estamos em culto, ceia do Senhor, um dia ensolarado, revendo pessoas queridas, mas no cadinho da vida. Quando formos assaltados pelas tentações, pelas lutas, pelas dúvidas, recorramos ao Redentor, ao amado remidor de nossa alma, aquele que nos recomprou do vil pecado para vivermos na glória do Senhor. Mas há uma segunda doutrina aliada a esta que é preciso expressar, é preciso apresentar, a da santificação. Esse texto nos apresenta a realidade de uma graça salvadora que nos redime, que nos recompra para Deus, mas uma graça salvadora que nos educa, que nos forma, que trabalha o nosso coração. Por isso podemos dizer que nós somos sim o povo exclusivo do Senhor, que está sendo integralmente instruído. Quando a palavra no versículo 12 nos remete ao verbo educar, é muito rica esta expressão. Nós não estamos aqui apenas recebendo informações, acumulando notícias, atendendo às curiosidades espirituais que porventura nós tenhamos. Nós estamos sendo aqui formados, nosso caráter está sendo forjado, nossa personalidade está sendo transformada. Há um processo educativo e educacional completo da parte do Senhor. O texto sagrado nos ensina que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E ato contínuo, João registra na oração de Jesus: a tua palavra é a verdade. É a instrução da palavra, é a educação que a palavra nos dá. Paulo, escrevendo a Timóteo, carta vizinha dessa, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito diante de Deus e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós queremos servir a Deus, nós queremos trabalhar com os ministérios da igreja, nós queremos assumir o louvor, o canto, a ação social, nós queremos ensinar nos pequenos grupos, na escola dominical, nas sociedades internas, nós queremos difundir o evangelho pelas congregações, pelas novas igrejas que estão sendo plantadas, pelos missionários que estão pelo mundo todo. Não podemos fazer nada disso se não estivermos corretamente preparados, claramente habilitados, perfeitamente educados. E, curiosamente, o texto é muito pontual, ele vai ao âmago da coisa. E ele diz que a educação que recebemos, que é obra da santificação, é obra do Espírito Santo que habita o nosso coração, ela trabalha em dois sentidos. Um que eu chamaria de negativo, não que seja ruim, seja errado, mas o texto diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Algumas coisas precisam ser varridas da nossa vida. Algumas realidades precisam ser definitivamente abandonadas. Não podemos viver na prática do mal, da corrupção, da mentira, da falsidade. Nossa vida não pode ser marcada por aqueles episódios que ofendem a glória de Deus. Renegadas a impiedade. Renegar. Dizer não, não, definitivamente não. O Senhor nos lavou, nos purificou, não para que agora nós vivamos um contraste. Lavados, como é que nós vamos voltar a viver sujos, emporcalhados? Nós devemos viver baseados nesta obra de redenção de maneira santa, reta, renegadas a impiedade e as paixões que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência da nossa vontade, essa cobiça que muitas vezes assalta o nosso coração e nos faz desejar o que não é o desejo de Deus ao nosso coração, o ensoberbecimento, o orgulho fútil. É preciso então ser trabalhado na nossa vida
no sentido de varrer, de jogar para fora, de limpar completamente estas realidades. O Espírito faz esta obra. Ele frequentemente está ali soprando no nosso ouvido, dizendo: não é por aí, deixa isso. E a gente às vezes resiste. E a gente contra-argumenta. E a gente usa aquele famoso argumento, mas também a gente é humano, a gente é fraco. Jesus assumiu a nossa humanidade e o assumiu completamente para mostrar que Ele em nós será forte para resistir a isso. Temos sim um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque foi semelhante a nós, exceto no pecado. E é preciso deixar-nos conduzir pela obra do Senhor, para que isso que eu chamo aqui de negativo seja absolutamente extirpado da nossa vida. O que na minha e na sua vida precisa ser melhorado, precisa ser retirado, precisa ser alimpado. Nós não podemos participar desta mesa alheios a isso. Não podemos tomar o pão, tomar o cálice e dar de ombros para eventos, atitudes, estilo de vida que não se coaduna com a obra do Espírito em nós. Mas ao lado que eu chamo de positivo, porque ao mesmo tempo em que somos educados para deixar uma série de coisas, somos educados para abraçar outras. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A versão atualizada diz assim: vivamos no presente século de maneira prudente, correta e dedicada a Deus. Interessante essa tríade. Um viver prudente, que tem a ver com o modo como nós nos relacionamos uns com os outros. O nosso relacionamento deve ser sóbrio, sensato, prudente, não deve ser assodado. Devemos medir as nossas palavras, devemos pensar e pensar mais um pouquinho antes de dizer alguma coisa. E convenhamos, como é difícil, né? Nós achamos que sabemos todas as coisas, que entendemos tudo, e quando menos esperamos já avançamos o sinal. Que o Senhor trabalhe em nosso coração para sermos mais equilibrados. Com certeza evitaremos muitos conflitos. O segundo aspecto é o chamado aqui de um viver justo ou correto, que tem a ver com o nosso caráter, que tem a ver com as atitudes que nós temos sim na vida, mas que revelam quem nós somos. Devemos ser retos e corretos. Sim, sim, não, não. O mesmo sentir, o mesmo pensar. A ambiguidade não cabe no coração do crente. A nossa vida deve ser transparente. E o terceiro aspecto, piedosamente, palavra rica das Escrituras, escassa, é verdade, mas que traduz o sentido da comunhão com Deus. Piedade aqui não tem o sentido daquele que a gente diz assim: ah, tem a piedade do fulano, tem dó do fulano, tem pena do fulano. Não é isso. Piedade é relacionamento com Deus. É curioso porque às vezes a gente fala de santificação só nessa área. Santificação é a vida de oração, a leitura da Bíblia. É verdade. É justamente deste binômio da fé, oração e Bíblia que a gente descobre que precisa ser o novo homem, que precisa se relacionar com os outros em novidade de vida. O conjunto da obra é maior, a santificação é completa também. E da mesma sorte como somos o povo que tem sido plenamente redimido, somos o povo que está sendo integralmente instruído. E eu aqui faço uso do tempo verbal com muita propriedade. A obra da redenção foi cabal. Nós somos o povo plenamente redimido. Agora a obra da santificação é contínua, é permanente, não para nunca. Por isso eu fico muito feliz que você veio à casa de Deus hoje. Você está aqui cultuando, está aqui recebendo a palavra, vai participar da ceia. Mas não falta domingo que vem, ou nos dias que se sucedem. Seja mais integrado, viva com mais dinamismo, se insira no ministério da igreja, assuma responsabilidades, porque você está sendo. Não pense porque você já está há muitos anos envolvido. Eu vou dar uma certidão para você de que você fez profissão de fé não sei há quanto tempo. A cada dia nós estamos sendo
acrescidos, aumentado. E um dia que a gente deixe de provar desta graça, de sorver desta bênção, é um prejuízo para nós. É um prejuízo. Cada dia, cada momento, o Senhor está trabalhando a sua obra de santificação no nosso coração. Redenção, santificação, mas esse texto é muito rico, faltaria-nos tempo para descrever tantas coisas, mas pontualmente eu quero dizer que ele nos toca não propriamente uma doutrina, mas algo que é absolutamente significante do sentido daquilo que somos, o povo exclusivamente de Deus, a nossa missão. Porque se o Senhor nos comprou, e isto é um preço que só Ele podia pagar, olha o valor que você tem, custou a vida do Salvador. Custou a morte do Salvador. Olha o valor que você tem, porque o Espírito habita o teu coração. Por isso diz com toda a propriedade o cântico, você tem valor, o Espírito Santo habita em você, e está fazendo essa obra maravilhosa. Mas tudo isso para quê? Por causa da nossa missão. O vereador Orlando lembrou que nós estamos entrando no 5º bimestre. Nossa temática este ano é a igreja modelo, e esta igreja que já aprendeu a ser modelo no ensino como comunidade discipuladora, modelo no consolo como comunidade terapêutica, modelo no serviço como comunidade diaconal, e agora recente, modelo na proclamação como comunidade querigmática, agora avança para ser modelo no mundo, como comunidade missional. E nós somos o povo que foi plenamente redimido, que está sendo integralmente instruído, e povo que tem um coração missionalmente comprometido. Os meus neologismos sempre aparecem aqui, né? Nós somos igreja missionária, igreja que faz missão, comunidade missional. Por quê? Porque nós entendemos que a coisa não acaba aqui. A nossa razão de ser não é por causa do encontro desta manhã, ou a dinâmica que vamos ter durante a semana, em reuniões maiores ou menores. O Senhor nos constituiu no seu povo por causa da missão. O versículo 13 desse texto diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E a gente vai aguardar fazendo o quê? Nada. De braços cruzados, como os tessalonicenses que abandonaram suas lides, suas atividades, subiram as montanhas, porque o Senhor Jesus quer voltar, e aí Paulo teve que chamar a atenção deles e dizer, aquele que não trabalha também não coma, e disse, olha, nós aguardamos sim a volta do Senhor Jesus, mas vivam normalmente a vida de vocês, toca para frente, e não se esqueçam da missão. Este aguardo não é um aguardo passivo, não é um aguardo indiferente, não é um aguardo descomprometido, ao contrário. Por isso o versículo 15, Paulo diz a Tito, dize estas coisas, exorta quando necessário, repreende com toda autoridade. Como quem diz, prega, proclama, anuncia, leva a mensagem avante. Os outros precisam conhecer isso. Nós não somos o povo exclusivo de Deus para aí ficarmos nos auto-adorando e olhando no espelho e dizer, mas como nós somos bonitos, como nós somos lindos. Nós somos o povo que recebeu uma incumbência, que recebeu uma missão. Nós estamos debaixo da mesma convocação de Abraão, a quem o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Cantamos pelo menos 2 canções há pouco que falam exatamente de sermos bênção para todas as nações, para que todas as nações conheçam o nome do Senhor. Nós somos uma igreja voltada para as nações. Ontem mesmo estávamos aqui num evento para enviar um missionário que está se preparando, nosso irmão reverendo Charles Kennedy, sua família, que vai para o Nepal. Ele ainda está aprendendo a cultura, o idioma, mas nós queremos que as 102 etnias que estão lá no Nepal possam conhecer o Salvador Jesus Cristo, e nós faremos parte disso, já estamos fazendo parte disso. Há algumas semanas
3 grupos missionários da nossa igreja estiveram, um na Sibéria, o outro na Espanha, o outro em Moçambique, difundindo a palavra do Senhor. No caso da Espanha e de Moçambique, um trabalho de reforço ao ministério que foi realizado há alguns anos. E aí, lá de Moçambique, veio um desafio, que era podermos ajudar o grupo convertido, que agora está perdendo o seu emprego, porque eram empregados dos muçulmanos, que agora os demitem por eles serem cristãos. E eles precisam de barco para poder trabalhar. E um apelo feito aqui num dos cultos há 2 semanas, a respeito de uma campanha para fazer o barco, para comprar o barco e enviar. Ao final daquela noite, nós já tínhamos os recursos para comprar o primeiro barco. Mas eis que no correr da semana alguém disse: pastor, aquilo que o senhor falou para nós sobre o barco, nós também queremos participar e ajudar a mandar esse primeiro barco. E aí a nossa palavra foi: olha, esse barco já foi... E aí ele disse: podemos mandar um segundo barco? E ele já disse: eu vou dar uma boa parte para esse segundo barco. Falta quanto, pastor, para o segundo barco? Falta só R$700 para o segundo barco. Corra para dar esses R$700, mas se você chegar depois, nós mandamos o terceiro barco. Porque nós somos uma igreja com missão no mundo. Ontem houve um evento da nossa associação comunitária planejando os próximos anos, e a gente sente ali o avanço, o desejo de aumentar o espectro da nossa ação. É missão que transparece no anúncio puro e simples do nome do Senhor Jesus, na atenção às necessidades que as pessoas têm de educação, de emprego, de acolhimento. É às vezes até o sorriso que a gente pode dar para alguém que chama a atenção para aquela pessoa de uma vida diferente, que abre portas para a gente também anunciar o nome do Senhor. É uma igreja, é um povo que tem o coração missionalmente comprometido. E eu gostaria, nesta manhã, em que nós celebramos a ceia do Senhor, e já estamos neste espírito desde o início, que nós tivéssemos bem claro: fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, ponto. Nada mais. O Senhor fez tudo por nós. Ele está trabalhando o nosso caráter, a nossa personalidade, para que a nossa vida seja um testemunho, seja um exemplo. Aonde? No mundo, onde realizamos a nossa missão. Curve a sua fronte. O coral vai cantar nesse momento. Os irmãos que vão oficiar a ceia estarão à mesa. E você, meditando no que ouviu, tome os elementos da mesa, mas nesse espírito do compromisso que se requer de cada um de nós. Vamos ouvir o coral. Abençoa as
Estamos reunidos nessa manhã para celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia é um sacramento na igreja cristã reformada. São apenas 2 sacramentos que nós temos, o batismo e a ceia. O que é um sacramento? O sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Pelo sacramento do batismo, nós celebramos de maneira visível aquilo que confessamos que em nossos corações acontece de maneira invisível, ou seja, o lavar regenerador do Espírito de Deus, nos tornando novas criaturas. Na celebração do sacramento da ceia, nós confessamos de maneira visível, ao partirmos o pão e compartilharmos o cálice, de que nós somos uma família, de que nós temos comunhão, de que nós permanecemos nos caminhos do Senhor. A mesa, para o hebreu, era um lugar de intimidade. Hebreu não celebrava a mesa, não comia com gente desconhecida, com estrangeiro, com quem não fazia parte deste povo. Assim, a mesa do Senhor faz parte dessa intimidade para com o Senhor. Não apenas de maneira pessoal, introspectiva, na nossa relação com Deus, mas também com o nosso irmão, com o nosso semelhante. Você que é membro dessa igreja, você que é membro de uma igreja cristã, que confessa Cristo Jesus como seu Salvador, você é convidado, como disse o pastor Juarez na abertura da mensagem, essa não é a mesa da igreja presbiteriana, essa é a mesa do povo de Deus. Você que é parte deste povo, nós te convidamos a celebrar de maneira visível esta obra da comunhão, da presença de Deus de maneira invisível que se há no seu coração. Feche seus olhos, vamos nos pôr em pé, vamos orar, consagrando os elementos e orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Queremos nesse instante, Senhor, consagrar estes elementos do uso comum para, ó Deus, a celebração do sacramento da ceia do Senhor. Temos a plena convicção de que os elementos não deixarão de ser elementos, como temos diante de nós agora. Não haverá, ó Deus, nenhuma mudança mística, mas haverá sim, ó Deus, uma celebração de uma obra que o Senhor, de maneira invisível, tem feito no coração, na vida de cada um de nós. O tempo da comunhão, da intimidade, da restauração, de sermos filhos do Senhor, de sermos, ó Deus, acolhidos nesta obra da redenção, da santificação e da missão que agora acabamos de ouvir por parte do teu servo Ivano Juarez. Abençoa a vida do teu povo, que quando partirmos o pão e celebrarmos o cálice, nos alimentemos e abastecemos da fé verdadeira e genuína, que faz diferença na história e também nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, entendemos que esta mesa não é uma mesa individual, é a mesa da família da fé. E em torno desta mesa, como irmãos que somos, oramos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória. Podeis sentar. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, como acabamos de fazer, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Tomai e comei dele todos.
Prelude número 340, estaremos entoando. Alguém omitido involuntariamente na distribuição do pão, querer erguer uma de suas mãos, será prontamente atendido. O escritor da carta aos Hebreus, no seu capítulo 4, versículos 14 a 16, diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus Cristo foi crucificado e, assim, ele cumpriu a justiça de Deus. No tempo dos romanos, no primeiro século antes de Cristo, houve uma rebelião de escravos chefiada por um gladiador chamado Espartaco. E ele reuniu 70.000 seguidores, lutou contra as legiões romanas. E depois de muitas batalhas, depois de muitas mortes, 6.000 daqueles escravos foram crucificados na estrada da Via Ápia. Qual é a semelhança com a crucificação de Cristo? Foram crucificados eles e Jesus Cristo pelos romanos.
Qual é a diferença? Jesus Cristo não tinha pecado. Ele foi crucificado sem ter culpa alguma a redimir, a não ser a nossa culpa. Como sumo sacerdote, ele se compadeceu da nossa condição de pecadores e nos salvou pelo seu sacrifício. E estamos aqui, então, como disse o reverendo Orlandi, diante de um meio de graça. Este é um meio para nós nos aproximarmos do trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tomemos este cálice, sabendo que ele simboliza a morte de Cristo em nosso favor, para a nossa salvação. Rude cruz, nesta cruz é que nós temos a nossa salvação.
passamos pelo vale a fim de me provar. Em meio a densas trevas que impedem meu andar, não há nenhum perigo, pois está comigo o excelso comandeiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. A nossa vida, Senhor, está diante da presença de Jesus que está no nosso coração. É isso que celebramos agora, Senhor, a mesa para a qual o Senhor nos convidou. E que saiamos aqui, ó Deus, da companhia uns dos outros, mas nesta convicção, o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a realidade maior do nosso coração. E queremos, ó Deus, palmilhar os passos que seguem na nossa existência com esse sentido, com esse sentimento, com esta certeza da Tua vida em nós, para que possamos proclamar bem alto o Teu nome. Despede-nos agora deste momento na Tua paz, conduze-nos para o tempo de família, o tempo de convívio, possamos estar na Tua casa logo mais à noite. Nesta semana tenhamos a aventura de gozar das Tuas mais profusas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos saudar na paz de Cristo. Deus nos abençoe a todos.